Agora vamos falar um pouco sobre o contato tratador-animais e as consequências sobre a produção animal. Então, o Breuer, ele estimou que ao redor de 20% de variação do rendimento do leite ocorre naquelas vacas que tenham medo em relação às pessoas que as manejam. Ou seja, essas vacas estressadas com medo do tratador ou do ordenhador, elas podem ter uma redução na produção de leite de até 20%. Rushing diz que a simples presença durante a ordenha de uma pessoa que é reconhecida como aversiva pelo animal, ela pode fazer com que haja um aumento do leite residual. O leite residual é aquele leite que fica no teto, no ubre da vaca, depois da ordenha. Ele acaba não sendo eliminado. Isso normalmente, segundo esse estudo, é desencadeado pelo estresse. Tá? A questão do leite residual, ela não é importante apenas em função da diminuição da produção, mas também no aumento das chances de esse animal desenvolver mastite, que é a inflamação do úbere, e, consequentemente, uma diminuição na produção de leite. O Weiblinger, em 2002, ele também encontrou uma correlação negativa entre o medo de seres humanos e a produção leiteira, num estudo que ele fez envolvendo 30 pequenas propriedades familiares na Europa. Então não é só no Brasil que isso acontece, na Europa também existe esse tipo de problema. Voltando para o Brasil, Rosa, em 2002, estimou uma perda de produção de leite em até 1 kg por ordenha em vacas tratadas aversivamente. É uma perda importante também. Segundo Goniu, Hemsworth e Barnett e Hemsworth et al., os contatos negativos também podem levar a uma redução do ganho de peso vivo e fertilidade em suínos. Outros estudiosos determinaram que esses contatos aversivos, esses contatos negativos, também reduzem o ganho de peso vivo em aves. E que também poderia ter efeito sobre a qualidade da carne. Nesse sentido, um estudo desenvolvido por Lenzink em 2001 verificou que bezerros que se originaram de pessoas que tiveram um comportamento positivo com ele, tiveram níveis de pH mais baixos e uma carne mais clara, que é mais apreciada pelos consumidores do que aqueles que eram originários de pessoas que se comportavam mais negativamente. Já esses estudiosos todos aqui, que estão listados aqui, que eu não vou ler todos, tá? Eles encontraram uma clara relação entre contato dos animais e o comportamento deles em relação ao homem. Eles não encontraram um efeito desses contatos, sejam positivos ou negativos, sobre a produtividade desses animais. Então, se todos aqueles estudos que a gente passou agora há pouco revelaram que houve uma influência da forma como o tratador trata os animais e a produtividade, seja ela na produção de leite, na qualidade da carne, tanto de bovinos, suínos e aves, tá? Esses pesquisadores desse slide, eles não encontraram evidências que levassem a concluir que, apesar de haver alterações comportamentais nesses animais, esse tratamento pudesse impactar na produção. Tá? Então eles sugerem que essa interação ela pode ser muito mais complexa do que os outros estudiosos definiram
e recomendam que se façam mais estudos em relação a isso. Vamos falar um pouquinho agora da relação homem-animal na produção animal orgânica. A produção animal orgânica, por definição, é aquela que, integrada à produção vegetal orgânica, ela visa uma reciclagem de nutrientes e uma maior independência de insumos vindos de fora da propriedade. Ou seja, ela usa os insumos da produção vegetal na produção animal e vice-versa, tá? Diminuindo em muito a necessidade de se adquirir insumos de fora, reduzindo, consequentemente, os custos de produção. Além disso, o manejo desses rebanhos ele deve respeitar os princípios do comportamento animal. Então, ele é um manejo muito mais voltado com a preocupação do bem-estar animal do que a produção tradicional. A finalidade disso, além, claro, de promover um conforto desses animais, também visando a sanidade e a produção de alimentos de maior valor nutritivo, que eles estariam isentos de resíduos químicos prejudiciais à saúde humana que poderiam estar sendo incluídos nesses insumos através das alterações de comportamento, os hormônios de estresse, etc. Na produção animal orgânica, são realizados menos tratamentos médicos a esses animais, porque na produção animal orgânica, a maioria dos medicamentos que eventualmente são utilizados, eles são adicionados à ração. A grande maioria desses medicamentos, eles são homeopáticos ou fitoterápicos. Dificilmente eles usam uma medicação alopática, mas ainda assim, quando há necessidade de usar, eles dão preferência à adição desses medicamentos à ração. Com isso, em tese, haveria um benefício para a relação homem-animal, na medida em que haveria uma diminuição das interações negativas, que geram o medo do homem ao animal. Né? Que a gente viu anteriormente que uma das principais interações negativas são os tratamentos veterinários. Entretanto, por outro lado, esses sistemas de produção orgânica, eles costumam ser mais extensivos, o que diminui o contato entre os animais e o tratador. Não só o contato negativo, mas também o contato positivo. Isso pode levar a um aumento da agressividade, porque esses animais eles vão ter muito pouco contato com o ser humano. E não tendo contato positivo, eles também vão ter a tendência de ter o comportamento de evitação, ocasionando problemas de manuseio, de manejo desses animais. Uma forma que se tem de tentar minimizar esses efeitos negativos, né, é tentar promover o máximo possível de contatos positivos no início da vida desses animais e tentar fazer com que haja uma presença regular durante toda a vida desses animais do ser humano. Mesmo que ele não tenha nenhuma atividade a gerar, mas a presença dele, a visualização do ser humano por esses animais com relativa frequência, vai facilitar a interação, né? Diminuindo esse ponto negativo que haveria na produção animal orgânica. Agora a gente vai começar então a falar sobre a interação ser humano-equino, que é uma interação diferente porque o equino, pelo menos aqui no Brasil, ele não é usado na produção propriamente dita, né? Ele não é um animal que seja usado para produção. Não se consome leite, não se consome couro, não se consome carne de equino no Brasil. Então, aqui no Brasil, essa interação é diferente, por isso ela está sendo analisada diferente. Tá? Existem aspectos negativos, a gente não vai falar muito aqui, em relação à interação ser humano-equinos, naqueles animais de trabalho, naqueles animais de tração, principalmente. Né?
em que os animais são quase que escravizados e tem muito problema de interação. A gente não vai focar muito nisso na aula de hoje. A gente vai falar mais a respeito da interação com os animais de montaria, os animais de uma interação mais leve com os seres humanos. Então, a gente vai começar falando dos aspectos da natureza dos equinos. Qual é a natureza do comportamento dos equinos? Eles normalmente têm uma característica, eles se mantêm fiéis à hierarquia. E eles reconhecem o dominado, ou seja, aquele que fica mais abaixo na hierarquia, como o animal que mais se movimenta. O animal mais agitado é o animal dominado. Uma outra coisa que é de grande relevância na comunicação cavalo-homem, homem-cavalo, é a postura corporal, tanto do ser humano quanto do cavalo. O cavalo ele tem uma capacidade muito grande de perceber mudanças discretas na postura corporal humana. Então, qualquer mudança na postura corporal, o cavalo já percebe. E isso pode tanto ser benéfico como ser maléfico na interação entre o cavalo e o ser humano. Um outro aspecto que é importante de ser avaliado nessa interação é que o cavalo ele sempre se sente como uma presa e ele sempre enxerga o homem como um predador. Mas eles, por serem animais sensitivos, eles são muito sensitivos, eles captam com muita facilidade as emoções de quem está ditando os seus movimentos, ou seja, de quem está montando ele. Isso é muito importante, porque quanto mais tranquila a pessoa estiver, mais fácil vai ser de manejar esse cavalo. Por outro lado, se essa pessoa estiver nervosa, a tendência é que seja bem mais difícil manejar esse cavalo. Um outro aspecto é que se os cavalos estão temerosos em relação aos humanos, eles têm uma possibilidade maior de ficar estressados quando houver o contato com essas pessoas, e isso pode ser negativo no comportamento, pode inclusive haver um comportamento mais agressivo desse cavalo em relação a esse ser humano. Se esses cavalos estiverem com medo, o desempenho deles se reduz e o risco de agressão também aumenta. Tá? Essas respostas comportamentais que os cavalos têm em relação aos humanos, elas podem ser influenciadas tanto por fatores ambientais como por fatores genéticos, ou seja, o animal já pode ter um instinto para ter uma facilidade maior ou uma dificuldade maior de interagir com o ser humano. E os fatores ambientais, ou seja, a experiência que esse animal vai tendo durante a sua vida com relação à interação com os seres humanos, ela também é importante no desenvolvimento dessa interação. Essa resposta comportamental, ela depende também da natureza do comportamento prévio dos humanos em relação ao animal e pelo tempo de contato entre o animal e os humanos. Quanto maior contato, desde que positivo, mais fácil vai ser essa interação. Um outro aspecto é que o trabalho com os equinos, ele se baseia em fornecer reforço positivo e negativo, não só o reforço positivo. Só que esse reforço negativo, ele não se refere à agressividade por parte da pessoa. Um exemplo do reforço negativo, num processo de treinamento, seria, por exemplo, cada vez que o animal parar no momento do treinamento, o redondel que fala aqui é aquela estrutura circular em que os animais são adestrados, cada vez que o animal pare ou refugue ou não obedeça a um determinado comando, o adestrador induziu um trote mais intenso, um trote mais forte nesse animal. Isso é um reforço negativo, ou seja, seria um castigo, mas não um castigo relacionado à agressividade, relacionado a uma interação negativa. Tá? Esse seria um reforço negativo que pode ser